O juízo de Deus. Olá, eu sou o pastor João Eduardo e esta é a nossa reflexão de hoje. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 19, o apóstolo Paulo escreveu assim: porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à sujeira por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós encontramos Paulo escrevendo para a igreja localizada lá em Roma, que era então a sede do império que governava todo o mundo antigo no século I. E a gente vê Paulo escrevendo à igreja de Roma e falando àquela igreja sobre o juízo de Deus que iria cair sobre a humanidade. Ora, Roma era uma sociedade que vivia em torno da luxúria, da promiscuidade, da vaidade e de todo tipo de pecado que Deus odeia. Então Paulo ele diz o seguinte para a igreja de Roma, que já que o ser humano se entregou a todas as práticas que Deus abomina, então o castigo de Deus era que Deus iria entregar aquela sociedade e o ser humano às suas próprias vontades. Portanto, quando a gente olha e vê para pessoas, para estados, para nações, para povos, a gente vê o ser humano querendo tornar natural aquilo que Deus chama de pecado. Isso é o sinal do juízo de Deus. Quando Deus entrega o ser humano às suas próprias vontades, isso é o juízo de Deus. No passado, Deus castigou o homem enviando o dilúvio. Deus castigou o homem fazendo chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E agora Deus está castigando o homem, entregando ele às suas próprias vontades. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós, cada dia mais, possamos crer em Cristo e perseverarmos na fé. E esta foi a reflexão de hoje. Que Deus te abençoe e até a próxima.